Vamos falar sobre as guias missionárias. E ontem fiquei atenta às missionárias. Eu achei muito bonito, porque é lindíssimo as guias missionárias. Mas todas elas têm um mestre. E o meu desejo, para eu estar feliz, que as guias estejam com seus respectivos mestres. Tanto que o pai generalizou assim: ninfas escravas autorizadas. Não é assim? Todas elas. Agora, elas têm os seus emblemas nas costas, aqui no colete. Numa corrente, presa todo mundo, igual homem, mulher, tem um botão e tem o emblema, a cruz fica aqui e o emblema vem assim no colete. Tá bom. Todas elas, todo mundo. Agora, cada consagração tem umas paletas embaixo do... Como é que chama? Do brasão. Por exemplo, trino. O trino tem o sol todo. Entendeu? O trino triada, ele tem a lua e a estrela. Não é? O trino administração, o trino herdeiro, ele não tem. Ele falta a estrela e a lua. Agora, embaixo, de um para o outro, há uma diferença. No brasão, vai surgir diferença. Os trinos triada, os trinos administração, os trinos herdeiro administração, o trino, o adjunto triada, rama, adjunto triada raja, cavaleiro especial, a Janã, cavaleiro especial, criação. Entendeu? Adjunto triada arauto. Todos têm uma diferença. Que ele sai e você conhece ele dando tempo pelo colete. Entendeu? Agora vocês fiquem sabendo. Se eu estou num conflito, numa coisa fora de série, eu não sei. Deve ser por isso que, infelizmente, é como disse o Barran, 20 anos ser um irmão, ser uma irmã. Mas só Deus e na hora vocês podem saber o que foi evitado. Eu nunca nasci para palquinho, tanto que eu sou uma mulher que me esqueço que sou mulher. O Nestor que falou que era o Anifa, eu falei, o quê? Falou. Um dia ela está dizendo, pois essas ninfas me dão uma dor de cabeça. Essas ninfas estão dando tanta dor de E a cabeça. senhora o que é, tia? Eu falei, eu? Eu sou ninfa.
que eu ia falar? Estava falando para Ela vocês? começou a falar sobre as missionárias e Sim. Então, eu acho que deve partir das primeiras o comportamento das ninfas. Por exemplo, eu acho difícil. Eu acho difícil para uma mestre, uma primeira, e também não aceito, sendo esposa de um adjunto ativo. Porque é uma situação difícil. Tá vendo? É uma situação difícil. Ontem eu fiquei olhando. Quando eu soltei os turnos, naquela hora, pronto. Acabou. Acabou a fila magnética. Entendeu? Esse é o perigo. 1º de maio. Eu já estou sem saber. Eu botei a Verinha, pedi a ela, se ela querer, entreguei a samaritana para ela. Entendeu? A princípio ela não queria, mas depois concordou. Mas agora que o Jário já é trino ativo de um adjunto, então ela já tem que, já não sei como é que vai fazer, já tem que colocar uma primeira. Tá entendendo? Sabe? Porque ela tem que acompanhar o marido. 1º de maio, que é o dia que mais elas precisam de estar com os maridos, ou com os mestres, elas estão numa falange missionária. Ou então, está faltando um na falange missionária. Agora, quantas uma vai faltar na falange missionária? O problema que a senhora falou que não queria muita apona. Não tem mais Então muita seria apona. diferente. As aponas poderiam ser missionárias. Mas não tem mais apona. Não tem. Tudo eu Pois tenho. é, a senhora mesmo acabou. Então não vai ter missionário também. Não, meu filho, eu quero apona sim. O que eu digo apona, aumenta um pouquinho aqui, meu. Aumentar da forma que eu tinha. O que eu falo apona, por exemplo, a Vera pode continuar, porque toda a vida, ela e Tereza gostam de... Elas recebem o mestre aí durante a semana. Então, não prejudica. Não é? Pode muito bem continuar. Pode até haver outras que moram aqui, como você e outras, fazer uma roupa de samaritana e ajudar os mestres durante a semana. Isso é uma coisa tão bacana, não é? Entendeu? Agora, precisa, não é que vai deixar de servir os mestres. Está entendendo? Agora, vai deixar, tem que ver uma para ficar nesse seu lugar. Está entendendo? A Ivone tem. Tem Darmochinto aí, tem muita Darmochinto. A Rilza tem, mas ela é apona. Tudo bem. Tendo ela em algumas, para abrir os portões, para fazer aquela, da ênfase, como é que chama? O ritual, está tudo bem.
Entendeu? Durante a semana, o povo dela vai. O povo dela vai servir nos trabalhos oficiais, como eu falei para do Carmo também. Marlene, cadê a Marlene? Tá? Para servir os mestres, entendeu? Quando é possível. E a falange e crescendo. Eu só sei que estão numa situação difícil, mas difícil mesmo para mim é o caso da Samaritana. Nossa, mas parece que tem um borogodó que não dá. Da Samaritana. Que as missionárias também todas têm mestre. Elas vão com Escrava de mestre, ser não seguro. pode. Não, No caso de escravo de mas as outras ninfas, elas escapolem. Durante a semana você não vê. Durante a semana você nunca vê uma mestra aqui. E as samaritanas são firmes. E também a samaritana não pode deixar de atender os mestres. Por quê? Foi falado pelo pai Seta Branca, o orgulho dele é que a samaritana ofereça sal e perfume aos mestres. Tá? Agora, e outra coisa, eu levei uns cascudinhos aqui, por causa de um mestre exibido, muito exibido que ele é, que pegou e não levou a samaritana para servir no quadrante. E o pai Seta Branca me chamou a atenção. E falou que o Nestor estava a par, inclusive tinha escalado. Que daqui para você estava tudo certo, só não estava certo para mim. Tá vendo? E a samaritana chegou atrasada. Eu fui ver o quadro depois, ela chegou um pouco atrasada. A obrigação desse mestre é esperá-la. Não é? Porque aqui ninguém é empregado de ninguém. A obrigação do mestre é esperar pela outra. Tá certo? Ninguém é empregado de ninguém. Não, tia, não é isso não, porque os mestres estavam emendando a fila. Pularam a fila, a samaritana estava esperando no portão lá. Entendeu? Não, não foi ontem, não. Meu Deus. Foi num quadrante, eu falei. Ele Pai Seta Branca, meu levou filho. foi eu, ó a carinha dele. Ah, mas quando o pai Seta Branca chega, eu vou contar um caso pra você, viu? Coitado do Egito, levou uma hora. Foi? Eu fui pedir licença para ele. Ó, Pois é, então ele bancou o pai Seta Branca, igual ele fez comigo. Isso faz bem, quantas vezes faz bem. Da outra vez fica fino. quem? Qualquer um de vocês. Ah, Qualquer um de nós. Levou uma lavadinha da espiritualidade, mas fica fino, fica bom de serviço, não fica? Eu levei a minha uma semana depois que foi inaugurada a Estrela. Foi. Para nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Sentada na mesa ali, a tia almoçando, o pai incorporou, mas me deu uma chamada, viu? Que eu deixava o almoço lá e vinha para a Estrela. É. Chegava, ia almoçar, depois vai pra Estrela, né? E o pai Seta também que incorporou, rapaz, viu? O pau que é bom, não foi? Ah. E Nestor, quando eu acabei, não tinha mais Nestor. Isso é bom. Já sabe separado que com sexto e com sétimo ela poderia trabalhar quando está no salário. as casas. É, pois aí, agora, ó.
Olha aqui, escuta aqui um caso. Com o sexto, né? E com os sétimos, elas podem trabalhar com uniforme de samaritana. Mas agora os sétimos estudos são autorizados. Você sabe o que é um sétimo autorizado? É um homem de força decrescente. Mas isso só está falando Hein? só samaritano? Hein? Tem? Salve A senhora Deus. está se Ai, referindo apenas à samaritana? Só falando em samaritana? a samaritana só. Só, né? As outras falando em missionárias. As outras podem, mas a samaritana Ah, é uma falange muito. Entendeu? Ela é muito Solicitado. solicitada e, além de tudo, ela que serve mesmo. Você vê que elas se juntam ali perto do. A obrigação delas, ela faz o canto ali no oráculo dos ministros. Enfeite os ministros. Entendeu? Ah, eu fui ver uma escalada e fico louca para ir ver toda vez que chega. Mas eu não tenho tempo, não me deixo. Mas agora eu vou correndo e vou ver. O ministro vem. Eu vi Jonathan e já vi outro ministro. Lá sentasse. Me deu medo, mas ilumina tudo. Acaba o barrinho, aquelas paredes de barrinho, acaba tudo. Ficou só ele lá. Oh, me deu medo. Pena que aquele cocar dele, sabe o que é? Aquele cocar são antenas. Eles se comunicam para onde eles estão. E vou contar a vocês uma coisa. Nós não merecíamos esses ministros assim, não. Viu? Ele não merecia, não. Se você ver meus olhos, como é que fica, sabe? Assim, parece que meu rosto fica quadrado, parece que o mundo é outro para mim. Mas luminoso mesmo. Tá? Eu não tinha visto assim os ministros. Eu vi quando eles se apresentaram, na hora Hein? Na hora da consagração, abri um portal de desintegração e eu fiquei naquela lança 7 horas em pé. Parecia aquele mundo daquele. Lá dentro eu via quem estava lá. Um canal do tamanho dessa porta aqui, dessa sala aqui. Eu vi, em nome de Jesus. Parecia que eu ia. Tinha hora que eu tinha medo de desintegrar, sair com o corpo. Em nome de Deus. Foi bonita aquela. E depois. Eu não via assim, via muita assistência na hora que eu chegava, via em tamanho pequeno, mas quando eu cheguei lá, estava lá o Jonathan. Acho que até era você que estava, é um de vocês dois que estavam no comando. Era um dia de semana. Não tinha muito médico, não, tinha pouco. E eu rapei o pé para casa, não fiquei lá não. Foi me dando medo, vocês foram saindo, sabe? E ele estava lá, eu falei, eu também vou sair. Eu não sabia se eu ia para lá, se eu vinha para casa, sabe? Eu tenho a impressão que depois desse dia, foi que eu melhorei, sabe? Eu tenho a impressão. Que eu melhorei a minha saúde. Tem pouco tempo. Esse Turigano também foi uma bênção de Deus para nós, né? Puxa vida, que coisa linda aquela escalada, quando chega, quando sai, né? E a lei está bem adiantada. Bom, vamos parar aqui. É isso aí que eu queria dizer para vocês. Sobre
Eu não tenho. Saiu até uma conversa que eu disse de falange. Eu não tenho absolutamente. Tá? Não tenho nada de, assim, a espiritualidade não me deu, dizer assim, fecha a falange ou faz isso. Não, só disse os contras, Deus a favor. Tá? Só o que pode ser difícil. Agora, a mestre pode ir coordenando. Ela que tem que coordenar. Já não sou mais eu, tá certo? Na minha falange mesmo, tia, não tem problema. Inclusive eu tenho umas 5 ou 6 cabras juntas, que elas fazem os dois trabalhos sem prejudicar nenhum nem o outro. Olha, se vocês conseguirem, Não tem problema. uma coisa que eu tenho ordem de fazer. Eu vou fazer 2 regentes. Em cada adjunto. Não vou escolher, vocês que escolhem. Eu vou dizer, são regentes. Vocês precisam de 2 regentes. Vou ver se eu faço uma coordenaçãozinha igual essa, dos adjuntos, e vocês aí resolvem. E vocês que coordenem isso. Porque saiu história que eu falei, tá. Mas não é isso que eu falei. Eu não sabe do Carmo. Eu não. O meu gosto é que tivesse muitas. Agora, não quero atrapalhar a grande obra dos mestres. Porque eu sei o que é uma escrava mesmo, ao lado do mestre, e sei o que é o mestre sozinho. A minha clarividência, né? Eu sei o que é o mestre acompanhado de sua escrava, e sei o que é o mestre sozinho. Se ele está no comando, não tem importância ele estar só. Tá vendo? Pode ser na estrela, pode ser no Sandai, que esteja com a escrava de outras falanges. Mas o mestre, acompanhado para uma escalada, assim, para uma jornada, eu sei o que é o mestre com a... Né? Com a mestre e sem a mestre. Com a escrava e sem a escrava. É a mesma história do que entra do mestre Lua. Tá vendo? Eu tenho feito cada coisa aí para conseguir que até certas esposas deixem de ser médium a parar. Eu deixo de incorporar a peça Deus, fico ali, para ela poder dar assistência direta a seu mestre, como... Tá? É. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. No caso, Aqui, ó. Tia, por que ficou pra trás? Isso aí? Podia ser como se usava o... Eles que mandaram. eu posso fazer a pergunta? No caso, um mestre, ele tem uma ninfa que pertence a uma falange missionária. Ele está executando um trabalho no templo, por exemplo, ele é comandante de um sandai. Essa ninfa pode acompanhá-lo naquele sandai implementário? Pode? Não corta o trabalho do mestre? Não isola o mestre? Isola. É. Você me perguntou se pode. Eu falei, pode. Você perguntou isso? Olha, eu falei, isola. Foi? É. Bom, então, esclarece isso aí. Mas se eu falo, Porque tem que esclarecer bem. Ivone, olha, tem 3 anos que eu bato numa... Pode Posso entrar, me servir? pode entrar. 3 anos que eu bato no meu martelinho. A corrente magnética que acompanha uma ninfa é a coisa mais linda que tem. A corrente magnética que acompanha um jaguar é a coisa mais linda que tem.
Então, os dois juntos vão isolados. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Ela só pode usar a indumentária quando o mestre dela não estiver em trabalho. Não, agora tem uma coisa. Eu consegui fazer turnos. Fazer os turnos. Como é que chama elas ali? As guias missionárias, elas querem vir também. Elas querem vir para se juntar ao trabalho de Dubal e Reile. Entendeu? Eu estive, em nome do Nosso Jesus Cristo, com a Dora Gana. É uma missionária lindíssima. Ela vai fazer um turno de uma moça. Né? Mas essa outra, essa Dora Gana, ela é do turno, ela é de Dubal. Entendeu? Chegou, Dubal e Reile. Aqui, ó. Bonito. Tudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ô filha, vai buscar lá, ó. Traz um Dubal e um Reile. Aqui, tá aqui. Mentira. E adesivo. Só mais uma pergunta. Então, Agora, assim mesmo vai ser as missionárias. Então, quando fizer os turnos, sabe, filha? Quando fizer os turnos, aí joga todo mundo na individualidade. Aí não corta. A senhora vai fazer turno de Aragão, Das moças. Das moças. Como a senhora fez turno de... Toda escrava que tem a guia missionária, ela passa a ter um turno, a pertencer a um turno. Pode não. É o tal de pode, não pode. A lei, a lei. Quando a sua acaba, a minha entra, quando a outra entra. e o ritual não alteraria o ritual? Como? O ritual não alteraria? É com os turnos, a linha missionária Não, pode usar é indumentária. essa a pergunta que ele fez. Pode usar indumentária. Só para essa pergunta que ele fez, tá bom? Se pode trabalhar com mestre, sem cortar a corrente. Agora é sempre mesmo esse chororô. Conseguir mestre para acompanhar. Esses turnos vão ser aquele tempo meio de magia. Vai. Vai. Ninguém tem nível, precisa ver calma de Vai. Ela não vai ser mais depressa, porque o Vilela foi embora hoje. Quando ele voltar para casa, já foi. Tá? Quer dizer que com turno não tem problema. Não. Quer dizer, na realidade, as falanges vão se formando, com os turnos ela coloca nos seus devidos lugares e forma as falanges. Aí pode ir. A indumentária é uma coisa, né? A individualidade é uma só. Então, antes do turno, não deveria nem porque, por exemplo, quase todo mundo tem mestre. Então, não deveria trabalhar com o mestre com a indumentária para não cortar. Né? Mas agora todo mundo está acostumado, se for falar, é uma nova confusão. É? Porque ontem mesmo, tinha na cabala, o papel, por exemplo, da Armochinto não foi feito porque estavam todo mundo com o mestre. Entende? Quando o mestre chamou a Darmochinto para levar a pitonisa, não tinha Darmochinto, porque estavam todos com o mestre. Pois é. Não tem razão? Tem, Mas não, a senhora disse que era para ficar todo mundo com o mestre. Mas o que adianta esse mestre sozinho? Não adianta nada, concordo com a senhora. Então, o que ué. eu falo é o seguinte, então também a falange missionária, se ela tem que acompanhar o mestre,
Então, aquele ritual que chama as Darmochintas, se não houver o turno, até houver o turno, então não deve ser feito porque no ritual está escrito, Darmochinta, Não. traga a sintonia. Ele não tem Darmochinta porque todas estão com o... Agora tem muitas também, que não tem um mestre efetivo, tem um mestre que pega ali na hora. Não, mas agora estão arranjando. A tia deu um aperto Deu uma aí. aperta, todo mundo começa. Ninguém quer ficar pona Eu mais tinha não. umas 50 ponas, agora só tenho 5. Porque na última hora ninguém. da tia, a tia brigou Sou com feliz, os sou feliz. Agora ao contrário, as ninfas que estão agarrando os mestres. Tia de Maria Cebola. Ah, tem uma moça aí. Ô filha, você Turma vai sair primeiro. não tem mestre não? Eu tenho. O que seu mestre é? É sétimo raio. Ele é seu marido? É. E ele tá sozinho? Eu tô vendo, eu tô fazendo esse besta, né? Eu tô vendo o mestre lá, por aquele lado do trono. Mas você não tem marido? É seu marido? Falou. É. Você custa estar perto dele, né? É, porque eu sou da falange. Falei, minha filha, mas você não tem medo que ele arranje outra missionária? Ah, tia, que é isso? Falei, pois vá atrás dele. Por exemplo, o mestre está escalado para dirigir trono. Ela está livre, então não vai ficar. Mas diminuiu o sandália, ela não vai. Ah, era o Vale Roxo. Você vê só ali, tem quatro escaladas no trono. São 8. Salve Deus. Aí que tá. Estão disponíveis. Aí que está. Daqueles comandantes que estão na mesa evangélica. É procurar mestre, para vocês conseguirem pelo menos 7 aponas, 7 viuvinhas abandonadas. Mas há Tem outros escalado, por exemplo, tem escalado comando de trono, tem 8, mais 3 da mesa. Comando da mesa de 11. evangélica. Só essas escravas já estão disponíveis. Já está disponível, ela não vai acompanhar o mestre dela, que o mestre está dirigindo o trono. Está no comando do trono também. Há outros Comando da setores mesa. do trabalho que o mestre trabalha só. Quer dizer, se coordenada, É. Pois é, tem que coordenar direitinho, mas aí é só com vocês. Essa pergunta que o. Essa pergunta que o Jaguar fez, foi bacana aqui pra mim. Tá vendo? Não é? Pode? Pode. Não corta a corrente? Corta. Mas não pode? Se uma moça for numa falange e falar, vem cá, filha, não vá não, olha lá seu mestre, você está cortando. Ah, ela custa entender. O mestre, por sua vez, também deve compreender. Tudo bem. Outra coisa. O trabalho que essas falanges estão fazendo, todas elas, entendeu? Principalmente essas que já estão bem, que é Darmochinto, Murici. As Uricis, você sabe que elas têm uma missão especial. Se trata de um adjunto, né? E elas são mesmo para fazer as invocações. Que agora é que vão começar as invocações.
Só no Turigano, a Urici já tem 2 cantos. A Muraici já tem 2 cantos. Entendeu? Damochindo já tem, acho que 2 cantos. Samaritana já tem 2 cantos. E essas falanges, a Jaçanã, o que elas estão fazendo agora é maravilhoso, viu? Agora, é preciso que haja uma coordenação das mestres e as suas componentes. Eu não posso. E também não suporto, entendeu? Ficar falandinho. Oh, cadê seu componente? Oh, cadê você? Você perdeu. Tá? Estou pensando aqui o seguinte. A ninfa quando faz a emissão, a escrava... Desculpa, só para não perder esse raciocínio. Tá? Apareceu. Só para não perder. Acabou a preocupação. Só isso aí já é muito bacana. Do adjunto, levar Urici, o que mais? Hã? Enfim, Levar uma falange missionária. As Uricis, elas têm a obrigação de entrar nas escalas, todas elas, né? Elas têm a obrigação de atender as escalas para cada adjunto, quando eles precisarem, tiver escalado. Mas o serviço dela é na origem. Outra coisa, se a sua escrava você é do adjunto, vamos dizer, Ipuena. Se a sua escrava é do adjunto, se ela é do adjunto Ipuena, tá certo? Não, ela é uma samaritana. Por conseguinte, ou ela é uma Muraici, tá certo? Então, ela fala a emissão de quem ela serve, que é o mestre, e volta para a origem. A origem dos verbos. Adejão ou alufá. Isso eu achei isso importantíssimo. Tá vendo? Pois é. Outra coisa. O que eu digo a vocês, aqui, lembrando dessa pergunta de Lestor, não vamos esquecer dela, né? Então, assim, eu sirvo ao meu mestre. Eu sou escrava de um mestre. Eu sou escrava de um mestre. E sou também da falange de Samaritana. Nos dias que seja um dia oficial do meu mestre, da escala dele, eu não sou samaritana. Eu venho com outra indumentária de escrava, tá vendo? E
vem com outra indumentária, mas na minha missão eu não posso me negar à falange da minha origem, que é samaritana. Também. Isso é para nós dois, né, Freud? Salve Deus. Tá vendo? A emissão é como se você... É um currículo, não é? É a sua origem, a sua base, a sua... né? O que mais? Vocês que passaram para adjunto, vindo do adjunto, fulano de tal, mas só os que passaram pelas circunstâncias de uma lei, de uma anotação de uma lei, como o Uruamê. O povo de Uruamê, eles têm que falar assim, vindo de Uruamê, tá? No adjunto de fulano e tal. Mesmo que eu já esteja no outro adjunto? No outro adjunto. Tá bem. O caminho dele, ele tem que falar todinho. Porque a senhora falou só aqueles que ainda não acharam o seu adjunto ainda. Não, então, senhor. Mas chama-se procedência. Procedência. Se é procedência, ele tem que dar procedência de onde ele veio. Da onde ele veio. Achei bonito isso, viu? Meu amor, nem pessoa, né? Não. Tem pessoa que não são escravos de ninguém. São. De quem? Mestre Luas. Elas são Mas mestres. são poucos mestres Lua. Ah, sim, meu filho. Esposa. Desculpa. Todos têm. Todos Sim, têm esposa? Esposa. Para ver Só? confirmar mais ou menos a minha pergunta. Porque a força decrescente, ela se caracteriza por essas ligações, né? É. Então, no caso das guias missionárias, o problema se resume no fato de ela ser missionária ou no fato de usar a indumentária em determinadas situações. Porque uma escrava, eu entendo, a ligação se estabelece principalmente pelas emissões, né? Não, A ligação não, da força decrescente. não. Do adjunto tal, escrava de fulano de tal. Não. A emissão é a individualidade. Lembra? Quando vocês estivessem pensando na casinha de vocês, É a chave da porta. lembra das aulas. Essa chave da vida que vocês carregam aqui com vocês, ó. Entendeu? É o canal de emissão. Você tem, por exemplo, lembra o seguinte, que eu falava, meus filhos, vamos trabalhar na individualidade. Pensa na individualidade. Entendeu? Inclusive o canto universal que eu fiz, como é que foi? Quero entrar na individualidade. Estou na individualidade. Então você dá a sua. Agora, a força decrescente, se você der, é porque você está apoiado em alguém. Tá? Num todo. Está apoiado num todo. No todo. É, porque eu pensei o seguinte. Mas a emissão é a individualidade. Então você diz aí, dá um mapazinho de onde você vem. Vindo, minha mãe está dividendo, tá, você dá a sua passagem lá. Que a força decrescente é com a Thaís. É, porque eu fiz essa pergunta porque eu pensei o seguinte. Em qualquer lugar que a escrava estivesse, mesmo não estando junto do seu mestre, pela emissão, ela estaria servindo. Eu falei, hoje eu falei com... Ontem eu estava com o Nascimento Guilherme, sabe? Você sabe quem é, né? Seu povo. Ele falou, eu sou do adjunto por Uruamê. Como é que vai ficar, tia? Eu agora não quero passar para ninguém. Falei, então faz assim. Só quando a senhora me estudar a escolher, porque eu gosto dele. Falei, olha, daqui 2 anos, o Uruamê vai começar com o seu povo. Falei para ele, quando eu tiver, eu saio. Ele falou, esse cabo é legal.
E como é que eu faço com a minha missão? Vindo de Uruamê, a serviço de 408, minha mãe clarividente. Na emissão. A senhora falou na emissão. Foi, na missão. Na missão, meu filho. Aí é servindo ao Jesus que ele está aqui. Hein? Aí ele é servindo ao Jesus que ele está. Servindo a minha mãe, está separado. Não. Ah, não fala no abjuro que ele passou para ele. Como? Fala, fala. Esse caso que ela está falando aqui, ele não passou para adjunto nenhum. Ele não passou, não? Como é que é? No caso do Guilhermino e o Nascimento. Não, foi ainda para adjunto nenhum. não foi. Então, Mas na ele missão, falou, minha saído, mãe, vindo vindo do adjunto Uruamê. Vindo. Mas ele não saiu, né? O componente. Ele não saiu. Cavaleiro especial. Se ele entra no adjunto, é bom para ele.